que ontem, depois de conversar com o Antônio sobre essa nossa participação no culto, eu cheguei em casa, fui orar, fui estudar um pouco sobre o que o Senhor queria falar conosco hoje. E veio ao meu coração justamente essa minha intenção de desistir de não pregar hoje. Veio justamente um tema parecido com isso, né? Da importância de nós não desistirmos. E às vezes você pode, até em alguns momentos da vida, em algumas horas da vida, sofrer um certo delay, sofrer uma certa interrupção, um bloqueio, uma pausa. Mas é importante, e eu creio que Deus quer falar conosco hoje, sobre essa importância de nós não desistirmos, de nós não pararmos nos primeiros obstáculos que surgem na vida e na caminhada. Eu nunca mais me esqueci de uma vez que eu fui fazer um treino experimental num CrossFit. E vocês sabem o que significa isso. Quem já fez sabe o que significa isso. Eu, depois de quase desmaiar no meio do treino, né, e os caras parece que fazem de propósito, vamos ver se a gente consegue desmaiá-lo. Realmente precisei sentar, precisei tomar água, comer alguma coisa e recuperar. Mas num certo momento eu estava ali e eu vi um painel assim, tinha uma frase escrita, nunca mais me esqueci daquela frase, e ela dizia: não pare quando cansar, pare quando terminar. E essa frase fica na minha mente, e hoje Deus, e não só hoje Deus tem falado comigo isso, mas nos últimos tempos Deus tem falado comigo. Talvez pelo tanto de tensão que todos nós estamos vivendo nos últimos tempos. Tensão por todos os lados, em todas as esferas. Não seria nem legal eu ficar falando aqui, né, sobre as tensões. E só de eu dizer para você sobre isso, eu acredito que você já está encaixando aí na sua vida, sobre os cenários da tua vida, seja ele aqui nos Estados Unidos, seja ele com pessoas queridas e amadas do Brasil. E diante dessas tensões, a gente pensa em jogar a toalha, a gente pensa em desistir, e Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre o propósito dele de nós insistirmos, de nós não pararmos, de nós não desistirmos. E a mensagem que eu compartilho com vocês hoje está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Lucas 24, verso 13. Já que a gente está aí às vésperas da Páscoa, essa mensagem é justamente acerca dos dias que seguiram de crucificação e ressurreição de Jesus, deste cenário, desse tempo, do que estava acontecendo por meio da ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje.
Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, nós te damos graças e queremos pedir que apenas aquilo que o teu Espírito nos quiser comunicar hoje seja comunicado neste altar. Visita-nos nas nossas maiores necessidades hoje com a tua palavra e nos alimente, Senhor, pois nós precisamos muito te ouvir, precisamos muito da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para eu falar para vocês sobre a importância de não desistir, eu preciso dizer um pouquinho para vocês dos perigos que rondam o nosso coração em tentar nos fazer desistir. Quais são os sinais que nos mostra e que mostra propensão à desistência? Quais são os sinais que promovem em nós as iniciativas de desistência na nossa vida, de tantas coisas, de tantos propósitos que Deus quer nos direcionar? A gente percebe nesta leitura longa que fizemos nessa jornada, alguns deles. E é interessante também eu dizer, antes de nós falarmos um pouco sobre estes sinais, que se você tem esse tipo de sentimento, está vivendo esse tipo de sentimento, isso não quer dizer que você não presta para o reino, que o problema está contigo, que é você a única alma desta vida, a única pessoa que está sentindo isso. Porque se nós formos recorrer à Bíblia Sagrada, a gente vai ver os maiores personagens da Bíblia vivendo exatamente momentos na vida em que eles quiseram deixar tudo, onde eles não conseguiam enxergar caminho, solução, propósito, resposta, e quiseram desistir. Eu posso citar para vocês Gênesis capítulo 15, quando Deus visita quando Deus visita Abraão, e Abraão estava decidido, ele estava olhando para si, dizendo: não é possível que o meu herdeiro vai ser uma pessoa que não foi gerado em mim. Não é possível que esse herdeiro da minha vida, ele tinha um homem que era de muita confiança, chamado Eliezer, e ele disse, esse homem era
era de uma outra descendência, não era nem da descendência dele, não era nem do país dele, era um Damasceno. E ele está dizendo assim: não é possível que Eliezer vai ser a pessoa que vai herdar aquilo que Deus prometeu para mim. Eu queria tanto algo que saísse de mim. Eu queria tanto que Deus gerasse em mim um projeto, um propósito, um ideal. E não é possível. Então, enquanto Abraão está nessa crise, Deus visitou ele. Quando ele estava pensando nessa desistência, Deus disse para Abraão: Abraão, sai daí da sua tenda, porque nessa sua tenda você está com uma visão muito restrita. Você está olhando apenas para o que você tem hoje, para as coisas que estão na sua mão hoje, e não está mais pensando nas promessas que eu te fiz quando te chamei para trilhar a caminhada que você está trilhando. E não era uma caminhada fácil também, porque quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos de idade, e ele vai ter o filho da promessa só com 100 anos. Ele esperou 25 anos. E esse tempo de espera na vida de Abraão, contar hoje é fácil. Vai viver 25 anos para Deus cumprir uma promessa que te fez. É complicadíssimo. Imagine quanto tempo de história tem aí. Imagine quanto tempo de dias de ânimo, né? Como disse um poeta brasileiro, dias de luta e dias de glória. Mas parece que os dias de luta são maiores do que os de glória. Então é essa vida que Abraão está vivendo. Essa crise que ele está vivendo aí. Deus, sai da sua tendinha, Abraão. Vem para fora. Olha para o céu. E quando ele olhou para o céu, se o céu da Flórida hoje tem estrela, com essa camada de ozônio já toda complicada, com esse monte de poluição no mundo, a gente já vê tanta estrela. Ou você vai em qualquer outro interior de qualquer país. Imagine naquela época. Eu acho que a sensação era de quase que tocar as estrelas com as mãos. Na época de Abraão. Não tinha uma usina, não tinha uma indústria, não tinha uma máquina. Era tudo processo natural. E Deus olha para Abraão e diz assim: conte as estrelas, se é que você pode contar, Abraão. Vai ser assim a tua descendência. Você está achando que vai ser Eliezer? Não, o que eu vou gerar em você vai ser semelhante às estrelas do céu. E Deus tinha levantado Abraão, e foi de Abraão que Deus criou a nação de Israel. E hoje a gente vê que Deus realmente cumpriu a promessa. Você olha para uma nação milenar, como é Israel, e você fala: caramba, como esse Deus é incrível, como vale a pena a gente permanecer. Mas esse homem, o patriarca dos hebreus, quis desistir. Que não dizer de Elias, um profeta brilhante, um dos profetas mais exponenciais do reino de Israel. A conhecida história de Elias, que vai caminho de um deserto adentro, sem comida, de uma forma irresponsável, dizendo: eu vou viajar. E ele sabia que ele ia até o limite e depois não ia ter condições para voltar. Era um suicídio bem disfarçadinho. Entendeu? Você está se suicidando, Elias? Não, eu só estou fazendo uma viagem, mas não levei comida, não levei água. Aí Deus disse: então você está achando que pode fugir de mim? Então eu vou preparar água e comida para você, mas eu vou mostrar para você que eu não te chamei para que você desista, Elias. E lá Deus alimentou Elias. Ele estava ali, sabe, gente, naquela crise, querendo parar, querendo desistir, debaixo de um zimbro, de uma planta, querendo parar com tudo, e Deus vai e alimenta aquele homem. A Bíblia diz que ele dormiu, ele estava cansado, ele estava sem prazer de viver, ele estava sem força, sem ânimo, ele já tinha feito tanto para Deus, ele já tinha lutado tanto, e ele olha e diz assim: não tem mais sentido. E é engraçado que um homem desse tinha lutado tanto, vencido tantas batalhas brilhantes, que naquela época, não se espante, mas naquela época era daquele jeito. Na época da lei, era olho por olho, dente por dente. Elias tinha matado 850 homens. E aí, por causa de uma ameaçazinha,
Ele fugiu com medo. Você fala, não é possível. Parece que é a história da nossa vida, não parece? Que a gente fala assim, caramba, cara, você dá conta de tanta coisa, você vence tanta coisa agora por causa disso. Não existem situações assim que você senta com um amigo, aquela pessoa que te conhece, conhece a tua história, e quando você fala para ele o teu problema, ele olha para você e fala, não é possível, cara. Não é possível que você está querendo desistir por causa disso, você tem tanto na mão, Deus te deu tanto do outro lado, você já venceu tanto e agora você vai parar. Era mais ou menos o que aconteceu com Elias. Mas Deus promoveu na vida desse homem que está querendo desistir uma extensão de caminhada e fez com que ele não desistisse, com que ele continuasse. E o rei Davi, então, um dos maiores reis de Israel, 12 anos fugindo de Saul, tendo tido uma promessa brilhante do maior sacerdote que Israel teve, de Samuel. E Davi agora está pensando, não é possível que Deus me chamou, me ungiu para eu ficar correndo e fugindo por cavernas, por um rei maligno que está tentando me matar a todo tempo. Não é possível, eu vou parar. E por inúmeras vezes, a Bíblia fala que um dia Davi estava tão mal, que Deus mandou lá um Jonatas, um amigo de Davi. E a Bíblia, eu gosto dessa expressão, a Bíblia diz que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Tenha amigos que te ajudem a encontrar forças em Deus. Porque às vezes a gente não acha, às vezes a gente não vê, mas Deus prepara pessoas, Deus prepara amigos, Deus prepara situações, e de repente chega alguém e te ajuda a encontrar forças em Deus. E Jonatas era príncipe, ele era o sucessor do reino, ele podia ajudar Davi a encontrar forças nele mesmo. Davi, eu sou o príncipe, eu vou dar um jeito, cara, eu vou te livrar, eu vou frustrar os planos do meu pai, eu vou te ajudar. Mas não, sabe o que Jonatas fez? Jonatas fez Davi encontrar forças em Deus, porque ele sabia que só Deus poderia livrar Davi de verdade. Porque essa é a verdade, quem tem cuidado de você é Deus. Quem cuida de nós é Deus. Então as pessoas que se aproximam de nós e nos levam para próximo de Deus, eles são as melhores pessoas da vida. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode estar contigo numa madrugada solitária, triste, angustiante. Deus é o único. Então quando tem gente que faz a gente chegar mais perto de Deus, a gente está no céu. E aí a gente volta aqui para o texto e vou falar só desses 3 grandes homens da Bíblia que quiseram desistir de tudo, para a gente voltar no texto e ver essa história aqui desses 2 discípulos de Jesus, que eles estão também no caminho da decadência, desesperançados, porque Jesus tinha morrido, e aí já faziam 3 dias, e imagina, eles disseram assim, tiveram umas mulheres que ouviram um anjo falar alguma coisa, falou com elas que Jesus ressuscitou, mas aí os nossos amigos foram lá, conferiram, o corpo dele não está lá, mas o desânimo era tão grande, a angústia era tão grande que nem assim eles conseguiram ânimo. E eles estão saindo de onde Jesus tinha mandado eles ficar, que era Jerusalém, e indo para uma cidade que a gente leu, chamada Emaús, que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. O caminho da decadência, o caminho da desistência. E por que é que eles estão propensos a essa desistência? Primeira coisa que eu falo com vocês aqui, por causa de mudanças precipitadas, que acabam distanciando a gente do propósito. Porque Jerusalém era o lugar da vontade de Jesus para eles. Jerusalém representava uma vida de consagração, de comunhão com Deus, uma vida de santificação. Jerusalém era o lugar da obediência, era onde Jesus tinha plantado eles e dito, eu quero vocês aqui, porque aqui vocês vão ter encontros comigo, eu vou alimentar vocês, e daqui eu vou fazer coisas na vida de vocês, mas vocês precisam permanecer aqui em Jerusalém. E eles saem de Jerusalém e estão voltando como que para a vida deles. E eu quero dizer para você que existe um inimigo lutando para você também sair da tua Jerusalém, do lugar onde Deus te plantou, do lugar onde Deus te plantou como família, do lugar onde Deus te plantou como cristão.
do lugar onde Deus te plantou, na sociedade, no trabalho, na profissão. Existe um grande interessado em fazer com que você saia desse lugar. E Emaús significa águas quentes. Essa cidade significa águas quentes. E aqui eu faço uma alusão de que essas águas quentes de Emaús são o agir sem pensar. São o agir, os nossos agires de cabeça quente, no calor das tentações, e a gente age, e quando percebe, a gente fez besteira, a gente saiu da direção de Deus, a gente saiu do propósito, por uma precipitação. Eu quero dizer para você, que muitas vezes os processos de desistência na nossa vida, eles vão se apresentar, sim, eles vão se apresentar, como uma armadilha, de nos fazer nos precipitar na vida, e tomar decisões, que façam com que a gente vá para longe do propósito, ao invés de estar perto do propósito. Quão longe do propósito de Deus você está sendo tentado a ser levado. O segundo sinal dessa desistência está em quando nós buscamos soluções em tudo, menos em Deus. Sabe por quê? Porque eles estão falando sobre o problema um com o outro. Aí aparece esse viajante, que é Jesus, e eles não o reconhecem, né? E aí eles começam a falar com Jesus sobre o que eles estavam falando, porque Jesus vai perguntar para eles: vocês estão conversando sobre o que? Ele disse: só você que é estrangeiro aqui e não sabe do que está acontecendo lá em Jerusalém, do que aconteceu nos últimos dias. E eles começaram a falar, e começaram a falar do problema, e falar do problema, e falar do problema. E eles estão tentando achar solução em tudo, menos em Deus. Menos em Deus. Você já percebeu que a gente geralmente é tentado à desistência quando a gente começa a pensar apenas nas coisas que são desfavoráveis e se esquece de falar com aquele que tem resposta para tudo, de falar com aquele que muda quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida. Então não importa o quão difícil, o quão duro, o quão complexo seja, ainda que você precise falar com alguém, não deixe de falar em primeiro lugar, antes de tudo, com aquele que resolve as coisas. Versículo de número 14: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E a gente fala, né? A gente fala da política, a gente fala do vírus, a gente fala do problema. Quanto tempo você está reservando do teu dia para falar da vida de Deus ao invés da morte de um vírus? Quanto tempo a gente está reservando do nosso dia para falar das bênçãos ao invés de falar das perseguições por si só? Quanto tempo você fala para os teus, para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, e você declara a grandeza de Deus? E eu louvo a Deus porque um domingo como esse, quando a gente traz os nossos filhos, glória a Deus pela tua vida que está aqui, porque você está fazendo isso hoje. Você está trazendo os teus filhos, você não tem ideia no que isso está causando no coração deles e na mente deles, porque você está anunciando para eles: filhos, o mundo está aí sem solução, sem paz, mas nós estamos na presença de Deus. O mundo está chorando sem consolo, mas nós estamos chorando e as nossas lágrimas estão sendo enxugadas na presença de Deus. O mundo está aí sem nenhum tipo de paz, mas quando a gente entra por dentro daquelas portas, ou pelas portas adentro, nós somos cheios de uma paz, de um Deus que está cuidando e falando conosco. E eu creio que você já sentiu isso aqui hoje. Eu creio que o seu coração já está cheio de paz como está o meu. Eu creio que a sua vida já tem a alegria de Deus aí, mesmo embora hajam pressões e tristezas sobre e contra nós. Eu creio nisso. Terceiro lugar, eu vou ser bem rápido.
A gente está propenso a desistir quando a gente não identifica Ele nas nossas vidas e caminhos. Porque eles discutiam e conversavam e Jesus estava presente. E eles olham para Jesus e eles pensam Jesus ser um viajante. Eu quero dizer para você que Deus pode estar muito mais perto de você, e está, do que você imagina. Existe um salmo que diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Perto está. Deus não está distante de nós. Jesus está junto deles, caminhando, conversando. E aí, sobre o que vocês estão conversando? Aí eles vão falando com Jesus, mas eles não percebem. Eles não percebem. E às vezes acontece isso conosco. Sabe por quê, gente? Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Então a verdade é que muitas vezes Jesus se manifesta e se revela através de alguém que está aí do seu lado, através do seu amigo, através do seu pastor. E ele está falando contigo e você não está percebendo que é Jesus que está ali. E a gente às vezes não consegue enxergar isso. Então desfrute das manifestações de Jesus por meio das pessoas e através das pessoas. Tem 2 semanas que eu saí de um culto lá em Port Charlotte, uma sexta-feira, uma reunião de oração. Uma reunião que vai pouquinha gente. A gente saiu, a gente estava umas 6, 7 pessoas. Terminamos a reunião, um casal continuou conversando comigo. Eu entrei no carro, fechei a porta para ir embora. Eles vieram na porta, eu baixei o vidro. E eles começaram a conversar comigo. Aquela mulher começou a falar comigo. E daqui a pouco eu senti que ela tinha sido tomada por Deus. E ela já não era mais a boca dela, já não eram mais as palavras dela. Era Jesus que estava falando comigo. E como eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu comecei a chorar no mesmo instante, porque eu estava sentindo. Eu percebi, já não é mais essa mulher. Jesus está aqui. É isso que acontece. Jesus está tão perto de nós. E às vezes a gente está com os olhos impedidos de ver. A gente não está reconhecendo os planos. A gente não está conhecendo a misericórdia. A gente não está conhecendo o amor. A gente não está conhecendo Ele na retidão. Mas abra os seus olhos hoje e perceba o quão perto Ele está na tua vida, por meio das ações, por meio das pessoas, por meio de coisas que estão acontecendo ao teu redor, por meio desta tarde, desta noite em que nós estamos reunidos na presença dEle. Perceba, Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está presente. Ele está perto, Ele está conosco. E às vezes a gente fica olhando e dizendo... Sabe quando a gente está propenso a desistir? Quando a gente é dirigido pela mensagem que não tem vínculo com Deus e com a palavra dEle. Sabe por quê? Porque esses homens, eles tinham visto a crucificação de Jesus, sexta-feira. Então o que está na cabeça deles? Morte, derrota, vergonha, sofrimento, dor. Qual que é a mensagem deles? Chega no sábado, quando eles acordam, lava o rosto, o cara vai sair de casa, e talvez um pergunta para o outro, e aí, cara? Ele está dizendo, eu só consigo lembrar daquele pavor lá no Calvário, de morte, de vergonha, de dor. Chegou no domingo, eles acordam com aquele assombro ainda da morte, da vergonha, da dor, da derrota. Mas aí vem de repente a notícia das mulheres: ele está vivo, ele está vivo. O anjo nos falou, ele se encontrou com ele, ele está vivo. Eles têm uma mensagem da sexta-feira, que é a mensagem da terra, que é a mensagem da derrota e do derrotismo. Mas agora Deus manda uma mensagem que é a mensagem do céu. Com qual você vai ficar? Com qual que nós vamos ficar? É qual que você vai abraçar? É que vai mostrar se você vai desistir ou não, se você vai cair ou não, se você vai ser derrotado ou não. E eu quero dizer para você que se você abraçar a notícia do domingo de manhã,
A notícia do domingo de manhã é: Ele vive. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo. A notícia da sexta é: tem morte, teve vergonha, teve pavor. Mas a notícia do domingo é a notícia de que Ele vive. E porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive eu tenho paz no coração. Porque Ele vive eu estou em paz e tranquilo. Escolha viver com a notícia do céu e não da terra. Ainda que você assista o da Atena, tomara que você não assista, mas se você estiver assistindo da Atena, fique com a notícia do que Deus fala com você quando você abre a palavra dele. Porque é quando você abre a palavra dele que vem a mensagem que realmente vai se cumprir. Da Atena, desculpa se você estiver assistindo. Eu acredito que ele pode assistir. A vida está famosa no Brasil. É bom a gente ter essa graça de ter uma notícia de Deus que diz que a gente não pode desistir jamais. Eu li essa semana em algum post aí de que a gente não tem essa opção. Eu até procurei nos seus, porque eu achei que tivesse sido você ou a Érica. Desistência não é uma opção. Mas eu não fui, eu procurei e não era. Porque eu fiquei olhando aquilo e Deus tem ministrado, como eu disse para vocês, Deus tem ministrado muito isso no meu coração. A gente desiste quando a gente quer dar a nossa forma para Deus e não quer aceitar dele. Sabe por quê? Eles tinham caminhado com Jesus por 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos vendo milagre, 3 anos ouvindo ensinamentos, 3 anos vendo exemplos, 3 anos vendo coisas fantásticas e brilhantes. Mas aí Jesus morre. Aí eu fico decepcionado quando eu leio o verso 19. Olha o que promoveu 3 anos de evangelho na vida desses homens. Eles estão dizendo assim, para Jesus eles estão dizendo, olha a decepção de Jesus. Aí Jesus falou, que coisas? Ele disse assim, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavra, em obras de Deus e de todo o povo, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes das autoridades, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Jesus tinha ficado com eles 3 anos, tinha ressuscitado mortos, tinha curado paralíticos, tinha limpado leprosos, tinha feito tantos milagres que a gente ouve toda semana e lê. E eles estão tendo Jesus por profeta. Que é um profeta, é um grande orador, porque ele é poderoso em palavras. Ele é um realizador de milagres. Mas eles não conseguiram perceber que Jesus era Deus. Esse foi o problema deles saírem de Jerusalém e ir para Emaús. Porque quando a gente tem uma convicção de que o evangelho que você está vivendo não é um envolvimento dominical com uma instituição, embora essa igreja seja uma bênção, o teu envolvimento não é com uma instituição, o teu envolvimento é com Deus. É com Jesus, e Ele é o Senhor dessa igreja. Ele levantou essa igreja para você ser abençoado aqui. Mas não perca a percepção de que existe um Deus que é aliançado contigo. E às vezes a gente perde essa ideia, e a gente fica dizendo, não, Jesus, Ele faz alguns milagres. É Jesus, mas é Buda também. E também, olha, eu admiro tanto Maomé. Meu Deus, Gandhi, Gandhi. Para com isso. Eles estiveram com Jesus e eles não conseguiam entender que Jesus era e que Ele é o Senhor, Ele é o centro, foi Ele que morreu por você, foi Ele que deu a vida dele por você, foi Ele que morreu por nós. E às vezes a gente se apega às filosofias da vida e se esquece das mensagens de Deus. A gente se apega, é bonito.
E a gente se esquece das mensagens de Deus. Não se esqueça das mensagens e dos propósitos de Deus, porque Ele é Deus que anda conosco. E eu falo por último que a gente desiste quando as nossas expectativas em relação a Deus só convergem em nós mesmos. Porque eles estão dizendo para Jesus, a gente esperava, versículo 21, eles estão dizendo para Jesus, nós esperávamos que Ele era quem ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia diante de tudo que aconteceu. Poxa, peraí, sabe por que vocês estão desistindo, cara? Um deles se chamava Cleopas, a Bíblia diz. Cleopas significa rumores. Então esse Cleopas e o outro amigo, o outro discípulo, tinha essa impressão, a gente achou, a nossa expectativa é que o Senhor fosse libertar Israel dessa escravidão de Roma, e que a gente fosse sair debaixo do domínio do Império Romano. Era isso que a gente esperava de Jesus. Só converge para eles. Só convergia no aspecto político, no aspecto social. Eles queriam deixar de ser escravos e não perceberam que a obra de Jesus, ela era maior. Era uma libertação não só de um império que haveria de cair alguns anos depois. Era uma libertação geral e total na vida do homem. Como ele mesmo tinha dito, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente tereis vida. E essa vida que nós temos hoje, porque Ele nos libertou, não só de um império lá que Ele fez Israel. Jesus não libertou Israel do Império Romano. Ele deixou que o Império Romano caísse por si só. Mas o Império, o reino dele continua. O Império Romano se levantou. Até o ano 300 a igreja foi tão perseguida. Foram tantos mártires, foi tanta gente morta, destruída, devorada. Mas uma aliança de Deus, dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. A história da vida destes homens aqui termina de forma brilhante. Porque quando eles estão chegando, eles vão percebendo que está de noite, e que o coração deles está queimando, eles estão percebendo que é Jesus, mas agora eles estão sem graça de falar. Sabe por quê? Porque no coração deles tinha um sentimento de que eles tinham falhado. Porque é isso que acontece quando a gente quer desistir. Nasce no nosso coração um sentimento de que a gente não pode mais retomar, de que a gente tem que se afastar mesmo, porque a gente falhou. E esse sentimento é uma mistura, sabe, dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria vergonha que a gente tem, e às vezes também muito trabalhados pelo inimigo das nossas almas, que tenta lançar no nosso rosto aquelas mensagens acusadoras, dizendo, até ontem você estava querendo desistir de tudo, e agora você está dizendo que vai ser que pode dizer, Deus pode contar comigo, que eu vou para Jerusalém de novo. E aí o inimigo começa a lançar essas acusações, e é mais ou menos esse sentimento que eles têm. Eles estão acuados, eles estão envergonhados, mas de repente um toma coragem e diz, Senhor, fica conosco, porque está tarde, o dia já se vai, a noite vem, e a gente está tão gostoso contigo, fica com a gente. Jesus ficou com eles, e quando eles estavam reunidos, Jesus pegou o pão e partiu. E quando Jesus partiu, eles tiveram certeza, é Ele, porque Ele parte o pão igual. Foi igual das outras vezes. Foram todas as vezes que a gente estava faminto, Ele dava pão para a gente. Todas as vezes que a gente queria desistir, Ele deu pão para a gente. Quando a gente estava lá no mar da Galileia, a tempestade se levantou, e de repente, era assim que Jesus cuidava da gente. Quando a gente estava no deserto, e não tinha pão, e tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Ele pegou o pão, e Ele multiplicou, e Ele não deixou ninguém morrer no deserto. É Ele, só pode ser Ele. E aquele dia o sentimento da desistência foi embora. Porque
porque naquele dia eles desistiram de desistir. E eu creio que é isso que Deus está falando conosco hoje. Se for para desistir de alguma coisa que seja, desista da desistência. E se levante hoje para dizer: eu vou permanecer, Senhor. Eu vou insistir, Senhor, eu vou seguir, mas eu vou viver os teus propósitos. Você sabe que Jerusalém representa a cidade de Deus, a cidade santa. Eles estavam longe de Jerusalém, estavam longe da santidade, eles estavam lá em Emaús, águas quentes. Mas Jesus é tão lindo que Ele foi buscar eles lá. Eu não sei qual que é a posição espiritual que você está hoje, mas eu tenho certeza, se você disser assim: olha, Salmão, eu estou no fundo do fundo do fundo, eu estou, sabe, longe do longe do longe. Eu digo para você, Ele está aí, nessa distância toda, dizendo: filho, eu vou te levar para Jerusalém, porque o teu lugar é em Jerusalém. Jerusalém são os meus planos e não os teus. Jerusalém é a minha vontade, não a tua. Jerusalém é a minha santidade diante de pecados que estão te envolvendo. Jerusalém são as coisas que eu quero fazer.